Eu sei que é bastante matéria, é bastante coisa, mas não é difícil. Você vê que os padrões eles se repetem. Hey guys, what's up? Welcome to Magic English with Luke, and this is our 9th class. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Magic English with Luke. Essa é a nossa 9ª aula. Bora comigo! Bom, essa aula a gente vai aprender sobre o Past Continuous. Sim, isso mesmo galera, um novo tempo verbal, exatamente. Bom, como é que a gente fala de algo que nós estávamos fazendo no passado? Olha só. Nós estávamos fazendo no passado. Muito parecido com nós estamos fazendo. Qual o tempo que parece? Parece com o present continuous. Qual a diferença entre o present continuous e o past continuous? Simples, o present continuous eu estou fazendo no presente, agora, a ação. E o past continuous? Ué, simples, eu estava fazendo num determinado tempo no passado? Então como a gente pode usar o past continuous na vida e no inglês? Simples, às 3h30, he started to swim. Então ele começou a nadar. Olha só, ele começou, a gente sabe que é o quê? Past simple. Verbo regular, aula passada. Ele começou, passado simples. Às 4h15, he finished to swim. Ele acabou, ele parou de nadar. Então, às 3h30 ele começou a nadar, às 4h15 ele parou de nadar. Então, o que ele estava fazendo às 4 horas? Ele estava nadando. Tá aí o past continuous. Então, você fala de uma ação quando você estava fazendo algo no passado. É assim que a gente usa o past continuous. É por isso que a gente usa o past continuous. Então, a gente usa... Você percebe que tem aí um verbo to be, ou seja, ser, estar, ó. Estava, o verbo ser, estava no passado, mais o verbo que você quer dizer mesmo, nadando, no gerúndio, ou seja, o ando, indo, endo, que a gente fala em português, no ing, igualzinho o present continuous, então é o verbo no infinitivo mais ing, essa é a estrutura de uma frase no past continuous. Perceba que a única diferença entre o present continuous e o past continuous é o verbo to be no passado e no presente, mas o verbo no ing é igualzinho. Nossa, graças a Deus, né? Então as regras são iguaizinhas de escrita. Bom, como é que conjuga o verbo to be no passado? Bom, é simples. Vocês não lembram? Was e were, dependendo do sujeito. A gente sabe disso por quê? Por causa do past simple do verbo to be, lembra? I was, she was, he was, it was. Eu era, ele estava, ela era. Ou we were, you were, they were. E se for na negativa? You weren't, she wasn't, I wasn't. E se for na positiva? Você lembra? Você pega o verbo to be, joga pra lá pra frente. Was she, were you, e assim por diante. Esse é o past simple do verbo to be. Então, como é que você usa aqui o verbo to be no passado? É igual, gente, é o was e were dependendo do sujeito. E é o mesmo. Se for I, she, he, it, você usa o was. Se for you, we and they, você usa o were, mais um verbo infinitivo com ing. Vocês conseguem perceber, gente, que o past continuous é muito parecido com o present continuous? Então, como eu falei para vocês, se vocês pegam a base do inglês bem firme, o resto flui. É por isso, porque é bem parecido. Então, vocês já sabem como estruturar uma frase na positiva, na afirmativa do past continuous, tá? Então, como é que é? O sujeito mais o verbo to be no passado, mais um verbo no infinitivo no ing. Por exemplo, I was doing, eu estava fazendo. I was watching, eu estava assistindo. They were eating, eles estavam comendo. Bom, e na negativa, como é que faz? Igualzinho o present continuous, você vai usar a negativa no verbo to be. Exatamente. Então, was fica was not or wasn't, e were fica were not or weren't. Por exemplo, I, he, she, it, was not or wasn't, repete o verbo no ing, doing, watching, playing, ou we, you and they were not or weren't, dreaming, believing, going e assim por diante. E como é que eu estruturo uma pergunta no past continuous? Super simples também, galera, igualzinho no present continuous. Você joga o verbo to be na frente do sujeito. Por exemplo, was I
doing? Eu estava fazendo? Was he watching? Ele estava assistindo? Was she playing? Ela estava jogando? Were we dreaming? Nós estávamos sonhando? Were they going? Eles estavam indo? Were they eating? Eles estavam comendo? E assim por diante. Bora para alguns exemplos então usando o past continuous. What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? O que você estava fazendo às 11:30 ontem? Você estava trabalhando? Olha só, nós temos duas perguntas aí no past continuous. Nós temos a primeira, o que você estava fazendo? Nós sabemos que o what é um question word, deixa ele separado, o que. A frase começou com o verbo to be were no passado, were you doing, que você estava fazendo, às 11:30 da noite de ontem. Were you working? Outra pergunta, você estava trabalhando? Então, qual que é o verbo aí no ing? Work. Colocou o ing dele, working. Qual que é o sujeito da frase? You. Nós sabemos que com you, o verbo to be no passado fica were, certo? What did he say? I don't know. I wasn't listening. Três frases diferentes, três tempos verbais diferentes. Primeira frase, what did he say? Qual tempo verbal que é esse? Past simple, com todos os outros verbos. Por quê? Porque tem o did como auxiliar. Qual que é o verbo que ele está conjugando? To say, dizer, verbo dizer. Então, o que ele disse? What did he say? Segunda frase, I don't know. Qual que é o tempo verbal nessa frase? Present simple, com todos os outros verbos. Por quê? Por causa do auxiliar do, not. Qual que é o verbo que a gente está conjugando? Know, que é saber, to know. Então, I don't know, eu não sei. Tá no presente. I wasn't listening. Eu não estava ouvindo. Qual que é o tempo dessa frase? É past continuous. Por quê? Porque tem aí um verbo to be no passado, mais um verbo no ing, que a gente já estudou. Eu não estava ouvindo. It was raining, so we didn't go out. Então, estava chovendo, então nós não saímos. De novo, dois tempos verbais nessa frase. Esse então, esse so, ele serve como um conectivo, ou seja, ele conecta duas frases. Por que ele conecta? Porque tem dois verbos. A gente tem o verbo to rain, que é chover, e tem o verbo go out, que é sair, certo? Então, esse so está conectando os dois, por isso que nós temos duas frases. Então, a primeira frase é It was raining, estava chovendo. Past continuous, por quê? Verbo to be no passado, mais verbo no ing. Segunda frase, We didn't go out. Nós sabemos que quando tem did, é o past simple com todos os outros verbos. Por que todos os outros verbos? Porque é o go out que nós estamos conjugando. Então, we didn't go out or we did not go out. Então, nós não saímos. They weren't playing tennis last Sunday. Então, eles não estavam jogando tênis no último domingo. Last Sunday é último domingo. Beleza, galera? Então, eles não estavam jogando. A gente sabe que o verbo to be é were. Então, é were not or weren't. Eles não estavam. O quê? To play, sabe que é ing? Playing. Colocou o ing no final. Playing tennis last Sunday. Short answers. Respostas curtas do past continuous. Galera, igualzinho o present continuous. Lembra que a gente usa o verbo to be na resposta curta? É igualzinho no past continuous, mas agora a gente tem que usar ele no passado. Então, were you reading? Você estava lendo? Yes, I was. Sim, eu estava. Toma cuidado, é o seguinte, dependendo do sujeito que você usar, você tem que usar o verbo to be correto, certo? Was she having dinner at 9 o'clock yesterday? Ela estava jantando às 9 horas ontem? Yes, she was. Sim, ela estava. Were they living in Japan in 2011? Eles estavam morando no Japão em 2011? Yes, they were. Or, no, they weren't. Or, no, they were not. Bom, esse foi o past continuous. Então vamos lá, gente. Quantos tempos verbais a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas? Vamos recapitular rapidinho aqui comigo. Só para vocês entenderem como eu falo para vocês que eles são muito semelhantes. Present simple, do verbo to be, com am, is e are. Present simple, de todos os outros verbos, com do e does. Depois, present continuous, com o verbo to be, mais o ing. Depois, past simple, do verbo to be, com was e were. Depois, past simple, com
todos os outros verbos, usando o auxiliar did. E agora o nosso past continuous, com o verbo to be no passado, mais um verbo no ing. Vocês conseguem ver a semelhança entre eles? É lógico que como é cumulativo, quanto mais a gente aprende eles, a gente vai usando todos eles juntos, parece que dá uma na cabeça. Mas é simples, gente. É simples e agora a gente vai comparar um tempo verbal com o outro. Vamos comparar o present continuous com o past continuous primeiro. Vambora, pra vocês verem a semelhança deles. Olha só, qual que é a estrutura do present continuous? É um verbo to be mais um verbo no infinitivo do ing, sendo que o verbo to be é no presente, então é am, is ou are mais infinitivo e ing. E o past continuous? É um verbo to be no passado mais um infinitivo e ing. Was, were mais infinitivo e ing. Correto? Vamos lá. Essa frase é I am working. Eu estou trabalhando. Como é que é essa frase no past, no passado? I was working. Eu estava trabalhando. É simplesmente você passa o verbo to be para o passado. Só isso. Então, por exemplo, I was working at 10:30 last night. Eu estava trabalhando às 10:30 da noite ontem à noite. It isn't raining. Não está chovendo agora. Como é que eu passo essa frase pro passado, pro past continuous? It wasn't raining. Não estava chovendo. What are you doing? O que você está fazendo agora? Present continuous. Então, como é que fala o que você estava fazendo? What were you doing? Por exemplo, at 3 o'clock, às 3 horas. Bora agora comparar, galera, o past continuous com o past simple, com o passado simples, aquele passado que é simplesmente o passado. O past simple, ele é uma complete action, ou seja, é uma ação completa. E o past continuous é uma unfinished action, ou seja, é uma ação incompleta. Não acabou ainda. Eu estava fazendo alguma coisa. Você estava fazendo quando aconteceu algo. Acabou? Past simple. Estava fazendo. Past continuous. Jack read a book yesterday. O Jack leu um livro ontem. Acabou a ação. Ele leu um livro ontem. Acabou. Jack read. Verbo to read no infinitivo. Ele é um verbo irregular, tá? Por mais que a escrita seja a mesma do verbo infinitivo, você pronuncia de forma diferente, tá? Então, você pronuncia como se fosse read, tá? Então, Jack read a book yesterday. Como é que faz essa frase aqui no past continuous? Jack was o quê? Reading a book when the phone rang. Quando o telefone tocou. Did you watch the game on TV last night? Você assistiu o jogo na TV ontem à noite? Acabou, tá completa a ação. Quando é you, a gente sabe que é o quê? Were. Então, were you watching TV? Você estava assistindo televisão? When? Quando? I phoned you? Quando eu te liguei? Não terminou ainda a ação. Você estava assistindo quando eu te liguei. A ação está incompleta. Vocês conseguem entender a diferença de como a gente usa um e o outro? Eles são diferentes. Depende realmente da conotação, ou seja, do sentido do que você quer dizer no dia a dia. É por isso que eles são tão importantes de entender como a gente usa. Não necessariamente você tem que saber qual que é o past simple, qual que é o past continuous, mas você tem que entender como você usa eles e quando você usa eles, para você poder passar a sua mensagem da forma correta, para a pessoa poder entender você da forma correta. E se vocês já perceberam, a maioria das vezes que a gente usa past continuous, maioria das vezes tem past simple involved, ou seja, envolvido na mesma frase. Por quê? Simples, gente. Quando eu estava fazendo alguma coisa, algo aconteceu. Past simple, aconteceu. Past simple, passado simples. Quando eu estava fazendo, past continuous. Você entende? É normal ter na mesma frase. Eu vou te mostrar agora. It was raining when we went out. Então, estava chovendo quando nós saímos. Olha só, dois verbos. Raining and went out, que é o verbo to go, no passado. Verbo ir. Tá? Ele é um verbo irregular, então ele no passado fica went. Então, aí nós temos a primeira parte da frase no past continuous. It was raining, estava chovendo. Quando we went out, nós saímos. Past simple, segunda parte da frase. Tá vendo que normalmente a gente vê as duas na mesma frase? Por quê? Porque alguma coisa estava acontecendo quando outra aconteceu. Kelly fell asleep while she was reading. A Kelly
caiu no sono enquanto ela estava lendo. Primeira parte da frase, past simple, Kelly fell asleep. To fall é o verbo cair, ele é irregular, no passado ele fica fell, então fell asleep é cair no sono, então Kelly fell asleep while, enquanto she was reading, ela estava lendo, então o verbo to read com ing, reading, she was reading. What were you doing when the phone rang? Então, o que você estava fazendo quando o telefone tocou? Olha só, de novo, dois tempos verbais. Nós temos dois verbos, o verbo fazer, to do, e o verbo to ring, tocar. O verbo to do, fazer, está no past continuous. What were you doing? Que você estava fazendo? When, quando, olha aí o conectivo que conecta as duas frases. When the phone rang. Quando o telefone tocou. Past simple. To ring, tocar no infinitivo, é um verbo irregular. Então, o passado dele é rang. Então, the phone rang. O telefone tocou. Então é isso aí, galera. A gente acabou agora a nossa aula aqui de past continuous. Eu sei que é bastante matéria, é bastante coisa, mas não é difícil. Você vê que os padrões, eles se repetem. É só uma coisa mesmo de treinar, de praticar no dia a dia. Nada nessa vida a gente consegue sem praticar, tá? Tudo nessa vida a gente tem que fazer na rotina mesmo, é colocar no dia a dia, todo dia ali um pouquinho, a gente fazendo um pouquinho, a gente coloca no nosso cérebro e flui o negócio, tá? No inglês é a mesma coisa. Então, como sempre, eu vou disponibilizar aqui o meu site dessa aula com a explicação do past continuous, com os exercícios. Vou disponibilizar um game interativo para vocês praticarem também e os meus slides pessoais para vocês estudarem se vocês quiserem também. Então, ó, não esquece, thumbs up, curte aí, subscribe, se inscreve and share with your friends. Compartilha com seus amigos. See ya!